O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o Bitcast. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um episódio do Bitcast. Eu, José Domingues, diretamente da Cidade Maravilhosa, em conjunto com o meu grande amigo e parceiro, Gwyn. Tudo bem, Gwyn? Fala aí, Zé, tranquilo? Fala aí, pessoal, tudo certo? Hoje o Gwyn está especialmente aqui nesse episódio para tratar conosco de um tema que meio que causou um pouquinho de surpresa no mercado essa semana, mas também não é nenhuma novidade que poderia ter acontecido. Mas na última sexta-feira, a administradora judicial do grupo Bitcoin Banco, que, para quem não lembra, está em recuperação judicial, pediu a falência do banco para o juiz. Mas antes da gente entrar nessa conversa, na história, de como é que a gente chegou nesse pedido de falência, de todos os pormenores que aconteceram nessa conturbada recuperação judicial que pode vir a ser convalada em falência, a gente volta depois do intervalo. Valeu! Procurando rentabilizar suas criptomoedas? Acesse bitverso.com e conheça a plataforma de sinais da Universo Cripto. Com o plano de trade automatizado do Bitverso, a sua conta na Binance opera 24 horas por dia sem qualquer preocupação sua. Quer saber mais? Acesse já www.bitverso.com ou clique no link na descrição deste episódio. Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso oficial do Criptofácil. Veja mais detalhes em bitcoinsemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio. Pois bem, voltamos. Gwyn, quem não se lembra do gira-gira infinito, da arbitragem infinita das exchanges que compunham o grupo Bitcoin Banco. Mas antes da gente falar da recuperação judicial, acho que a gente tem que lembrar, até porque já faz um tempinho, como é que surgiu todo esse caos. Foi feito um verdadeiro caos mesmo. Gente que perdeu dinheiro, gente que ficou com dinheiro preso, gente que morreu sem receber o dinheiro. Enfim, são histórias bastante tristes. Protesto na frente da sede e tudo mais. A apreensão de bens e por aí vai. Mas o grupo Bitcoin Banco surgiu em 2017, tá? E ao longo de 2017 e 2018 eles foram crescendo. E no final de 2018 para 2019, eles cresceram tanto que eles também começaram a comprar outras corretoras no Brasil, tá? Eles adquiriram, por exemplo, a Negocicoins, eles adquiriram, acho que a Zata Capital, acho que em São Paulo, Rio, enfim, eles ficaram grandes pra caramba num processo, num negócio denominado de arbitragem de criptomoedas entre essas exchanges, né? Para vocês terem uma ideia, na época, a coisa era tão grande, ou eles reportavam pela API deles, reportavam nas plataformas um volume tão monstruoso que por muitas vezes a Negocicoins, a TemBTC, as empresas que compunham o tal do grupo Bitcoin Banco, figuravam entre as primeiras exchanges lá no CoinMarketCap como volume por 24 horas, tá? Então, pasmem. Para você que normalmente não olha às vezes lá, CoinMarketCap sempre foi assim. Antigamente era Bitfinex, Poloniex, depois a Poloniex caiu, aí a Bittrex, Bitfinex ainda, Bitstamp, Coinbase, sempre ficou nessas exchanges assim, HitBTC, aí veio a Binance assumiu a dianteira. Aí são corretoras que todo mundo conhece e sabe que elas têm um alto volume, mesmo que muita gente negocie lá. Do nada, de repente, não mais que de repente, apareceu uma empresa tupiniquim lá. E todo mundo olhou e falou assim, pera aí, né? Maior do Brasil? Dá, vamos lá. Mas maior do mundo é complicado, né? Mas tudo bem. Ninguém falou muito, não é que ninguém falou muita coisa na época, mas assim, seguraram alguns comentários, tinha bastante piada, os grupos de WhatsApp eram férteis com as piadas,
Inclusive, a gente até comentou aqui, né, a respeito de, olha o nome do Grupo Bitcoin Banco. Ele une duas palavras que são um pouquinho paradoxais, né? Você tem Bitcoin de um lado e banco de outro. Quer dizer, como assim? Ele é um banco de Bitcoin, mas o Bitcoin foi feito para você não depender dos bancos, né? Então isso é interessante. Como é que tem um Bitcoin Banco que surge do nada, brasileiro, e fica sendo maior do que todo mundo, né? Pois é, e assim, quem fez o brand da marca, eu acho que tava tentando dar um caráter bastante institucional para a empresa, para ficar bonito. Caráter institucional não, mas uma figura de mercado institucional para ficar bonitinho pro mercado financeiro, mas nós que conhecemos a origem da coisa não gostamos muito não, porque o que o Gui falou, mano, banco e Bitcoin não combina. Até hoje, não combina. Mas, e a empresa, né, Gui? O grupo inventou lá um meio de gerar essa grande circulação de dinheiro entre as corretoras que compunham o grupo. A empresa fazia o tal do giro infinito, ou arbitragem infinita, tinha vários áudios sobre isso, que era entre contas dos usuários, ou seja, o usuário tinha conta na TemBTC e tinha conta na NegociCoins. Eram contas teoricamente separadas, tinha até compliance separados, etc. Mas numa hora o Bitcoin estava barato na TemBTC e estava sendo adquirido com um preço maior na NegociCoins. Ele comprava mais barato na NegociCoins e mandava direto para TemBTC e vice-versa, e ficava fazendo o que o pessoal apelidou de arbitragem infinita ou giro infinito. Ou seja, seria basicamente você comprar barato em uma corretora que está mais barata, mais baixo o preço, e depois vender na outra, né? Exatamente. E assim, vou tentar trazer o que acontecia na época. Na época, por exemplo, eu sentava na mesa de bar com alguns conhecidos do meio cripto, e do nada o cara tava lá no celularzinho dele, apertando e fazendo o trade dele, porque tinha achado uma janela de oportunidade, e vai. Só para você saber também, como as corretoras pertenciam, não lembro se elas foram liquidadas ao mesmo grupo econômico, a transferência de uma exchange para outra era instantânea e barata, não é transferência de dinheiro entre contas bancárias, era só uma transferência de saldo, tá? Tem em mente isso. Você tirava de um lugar, botava no outro, beleza, eles ganhavam na taxinha ali. E virou muito o que a gente estava passando agora, nesse momento 2021, uma farra do mercado. Todo mundo tinha uma conta na corretora, todo mundo ganhava o tal do dinheiro no trade. Eu sou trade no Bitcoin Banco, e trade, vai, e tinha as piadinhas, o gira infinito, a arbitragem infinita e tal, e a coisa não tava parecendo ser normal, né? Como é que esse volume, todo mundo ganhando dinheiro, porque só para trazer uma questão, trade é uma operação de soma zero. Alguém vende, alguém compra, e essa soma tem que dar zero. Então alguém perdeu dinheiro nessa história, porque não fecha muito bem. Mas enfim, só para vocês terem uma ideia, tá? Nessa época, em maio de 2019, que é quando ocorreu inclusive a suposta fraude, o Bitcoin estava sendo, um Bitcoin valia entre 20 e 30 mil reais. Em maio, abril de 2019, o Bitcoin flutuou entre 20 a 30 mil reais. Áureos tempos. Saudade, se eu pudesse comprar mais. Mas eu ter comprado bem mais no passado, né? Eu queria, viu? Hoje eu comprei um pouquinho e caiu. Mas, na verdade, assim, no passado, Gwen, eu vejo que eu poderia ter vendido o rim, entendeu? Porque eu já ia comprar meu rim de volta ia sobrar dinheiro, entendeu? A conta é essa. Mas tudo bem. Seria uma boa ideia, fazer trade de rim. Porra. Vende o rim, compra Bitcoin, espera, e depois compra seu rim de volta. Mercado de futuros de rim. Exato. Não, mas não é mercado de futuro de rim. Você se financia com o seu rim para comprar Bitcoin. Ah, é verdade. Mercado de futuros de Bitcoin pago com rim. Pago com rim, é isso. Olha que maneiro. Mas em maio de 2019, a empresa parou os saques de um dia para noite e entrou com uma notícia crime na delegacia de Curitiba, falando que isso tinha sofrido um golpe de 50 milhões de reais, onde os usuários conseguiam realizar saque duplicado. E aí, por conta disso, eles seguraram o saque, começaram a limitar, começaram a dar problemas de liquidez. A suposta fraude
que eles alegaram ter sofrido, de 50 milhões, consistia no seguinte: de acordo com eles, e eles gravaram vídeos, etc., se você logasse em 2 computadores diferentes e fizesse o pedido de saque, por exemplo, eu não me lembro agora se era em corretoras diferentes, na mesma corretora, mas de 2 computadores diferentes ao mesmo tempo, você... e só um detalhe, tá? Peraí, só voltando. Esse pedido de saque não era saque de fiat, tá, gente? Era saque de transferir para uma corretora para outra, tá? Ou seja, mandar da TemBTC para Negocicoins. Assim, se você fizesse isso ao mesmo tempo, você recebia o negócio duplicado na outra ponta, tá bom? Ou seja, tinha gente criando dinheiro. E realmente, tá? Verdade seja dita, houve casos de pessoas aplicando essa sacanagemzinha, tá bom? Mas por que eu falo que é uma sacanagemzinha mesmo sendo um crime? Porque a suposta fraude que eles alegaram sofrer, de 50 milhões, era suficiente. Eles teriam esse dinheiro de volta com 2 dias cobrando as taxas no volume que eles reportavam. Então vamos na primeira... Lembrando que era o maior volume reportado do mundo, né? Na época, na época, inclusive, o CEO deles se vangloriava, falou: não, nós somos a maior corretora do mundo, nós estamos aí, vamos fazer acontecer, parará, piriri, pororó. Se você pegar e calcular a taxa que eles ganham no trade, tá? Que eles cobram uma taxinha quando você faz o trade, toda corretora cobra a taxinha quando você faz o trade, porque é onde a corretora ganha dinheiro. Não tem almoço grátis. Se você fizesse as contas, esses 50 milhões de reais na época, eles recuperariam em 2, 3 dias de taxa, tá? Digamos, por exemplo, como é costume, como é normal no mercado, existem lá os market makers, né? Pessoas que operam na exchange que ou têm isenção da taxa, porque trazem liquidez, ou pagam uma taxa menor ainda. Vamos dizer que eles demorassem 2 semanas. Se você tem uma gestão de risco ali, você tem um fundo para cobrir isso, né? Você tem já um dinheiro guardado para, assim, o famoso eventual probleminha. Mas, de acordo com eles, esses 50 milhões de reais foram suficientes para, meu Deus, temos um problema. Aí eles, no começo, daqui em diante, gente, em maio de 2019 em diante, foi que começaram a surgir os problemas de liquidez do grupo. E, para contornar esse problema de liquidez, o grupo começou a impor limites de saque. Começaram com limites de saque de 50 mil, não pode mais sacar mais de 50 mil. Depois os saques começaram a atrasar. E aí a gente começou a ser brindado com notícias de gente que tinha colocado dinheiro que não poderia ter colocado no investimento de risco assim. Começaram a surgir pessoas ameaçando. Começou a surgir um monte de coisa no mercado quando uma exchange, quando alguém que estava segurando os bitcoins de outras pessoas começa a ter problema de liquidez. E, para vocês terem uma ideia, a coisa foi ganhando tanto volume, começaram a vir os processos, aí começou a chegar as ordens, as liminares, entrega o Bitcoin, não tem Bitcoin, começa a pegar computador, começa a fazer não sei o que, até que, inclusive, antes disso, a corretora tinha até proposto um saque com uma criptomoeda própria, chamada BR2X, que não foi muito bem aceita pela comunidade, porque não tinha liquidez nenhuma, etc. Quis fazer o que a Bitfinex fez lá atrás, em 2016, mas não passou confiança. A comunidade apelidou isso de BitCrowd. E em setembro de 2019, a empresa fez um anúncio que, para consumidores e para o mercado, foi a pá de cal para a quebra da confiança, para a quebra da expectativa do retorno do dinheiro. A empresa alegou que só ia pagar o valor investido, o valor aportado pelo cliente. E esse valor aportado, inclusive, com limitações, no máximo 5 mil reais ou 1 Bitcoin por mês, parcelado em 0,25 parcelas semanais, tá? Isso gerou uma frustração tremenda no mercado, porque, veja bem, o cliente que não sabia que se tratava de uma fraude, ou que foi induzido botou o dinheiro dele lá dentro, operou, fez lá o trade dele, tinha uma expectativa de lucrar, de tirar o dinheiro com lucro, e agora só tirou o dinheiro aportado, e mesmo assim há casos de que nem o dinheiro aportado a pessoa conseguiu tirar. Enfim, eis que
Ou seja, tá, nessa brincadeira todo o dinheiro que girou, o gira-gira do GBB, acabou. Eis que, obviamente, a empresa não conseguiu sustentar isso, não conseguiu segurar a tamanha reclamação, e verdade seja dita, era porradaria todo dia, era liminar, era cumprimento liminar todo dia. Eles chegaram a contratar uma grande banca de advogados para defendê-los. Essa grande banca chegou a atuar, mas depois essa grande banca alegou que eles não pagaram, executou eles, enfim, foi um negócio de louco. Nem para pagar o próprio advogado defendendo, os caras conseguiram pagar. Pois é. E chegamos ao ponto, inclusive, de carros de luxo serem apreendidos, porque o CEO teria desrespeitado ou debochado de uma ordem judicial. Aí o juiz falou, tá debochando? Então manda prender, põe na cegonha e manda pro Espírito Santo. Nesse caso, ele até pagou a pessoa que estava devendo, mas só nesse caso. E tanto é que não conseguiu segurar que em novembro de 2019 o grupo entrou com um pedido de recuperação judicial. A empresa sempre teve a mesma desculpa, que ela sofreu um golpe, esse golpe comprometeu as operações dela, de maneira que ela precisava usufruir das benesses da lei de recuperação, que são benesses válidas, tá? Antes que alguém fale, no Brasil é um golpe, o cara fale e tudo mais, a recuperação tá aí para tentar dar um fôlego, mas infelizmente, como a gente vai ver aqui ao final, o negócio não funcionou. E o judiciário curitibano aceitou, falou, não, tudo bem, vamos aceitar o seu pedido de recuperação judicial, nomeou um administrador judicial e a empresa teve que apresentar um plano de recuperação. E aí começa a novela da recuperação judicial. Só para explicar para o pessoal, na recuperação judicial a empresa fala, olha, eu estou endividada demais, mas eu acredito que a minha atividade, se bem coordenada, ou se eu puder não pagar minha dívida com desconto, pagar sem juros, alguma coisa, eu consigo sanear as minhas dívidas de maneira a que no final eu vou conseguir, ou vendendo algumas coisas, que no final eu vou conseguir continuar ativa, gerando emprego, gerando bens, pagando imposto, etc, etc, etc. Beleza. E a ideia era essa. Numa primeira lista de credores, o GBB informou que tinha 6 mil clientes, 6 mil credores, esses clientes se tornaram credores e devia 600 milhões de reais, o que para a época já era muito dinheiro, tá? E notem, tá? A partir do momento que virou recuperação judicial, não virou mais Bitcoin. A empresa devia reais, seu saldo em Bitcoin virou real e você ia receber real. Aí, passadas as primeiras fases da recuperação judicial e etc., a EXM Partners, que era a administradora judicial nomeada, falou, não, olha, a dívida é de 2,7 bilhões de reais e nós temos 7 mil clientes lesados, 7 mil clientes que precisam receber o dinheiro. E essa novela teve retoques de crueldade, por quê? Em maio de 2020, por exemplo, Gwen, a polícia do Paraná afirmou que não era possível afirmar que houve um ataque hacker no Bitcoin Banco. Ou seja, a tese do grupo de que o golpe teria causado todo esse problema deles não estava se sustentando, porque a polícia falou, olha, a gente não consegue ter certeza que houve um ataque hacker, que houve esse tipo de fraude. E aí, nós também tivemos que a empresa apresentava uma wallet supostamente com 7 mil bitcoins nela. Eles mostravam isso para essa administradora judicial, mas a administradora judicial requeria o acesso a essa carteira, eles ignoravam. Por exemplo, eu tenho uma declaração aqui, a administração do grupo, de acordo com a administradora judicial, não prestava as informações, não enviava os relatórios para a administradora judicial para que a administradora judicial pudesse fazer os relatórios mensais, tá? A administradora faz relatórios mensais sobre as finanças da empresa, tudo que está acontecendo para mostrar que inclusive está seguindo o plano de recuperação e etc. E a administradora, por vários momentos ao longo de todo o processo, afirma
que tentou, fez indagações para os administradores do grupo, que não obteve explicação ou prestação de contas devidas, que só marcavam novas reuniões, queriam se marcar reuniões, etc, etc, etc. Tanto é verdade, e aí a gente tem inclusive um fato pouco debatido que o Guin vai trazer aqui, que a administradora judicial alegava nos autos, tá? Que a administração do grupo mostrava para ela uma carteira de bitcoins com 7 mil bitcoins. Por um acaso, inclusive, salvo engano, Guin, corrija se eu estiver errado, mas as primeiras informações, inclusive, revelou-se o endereço. O endereço ficou revelado no processo. Isso, exatamente. O endereço foi revelado. O endereço foi revelado, e aí, como tudo na blockchain é público, todo mundo começou a notar essa carteira, começou a analisar essa carteira. E notem que no plano de recuperação apresentado, a empresa deveria sacar uma quantidade X de bitcoins dessa carteira de modo a pagar os credores com o tempo e pagando os credores aos poucos, tal. Tanto é que houve N atrasos, houve N percalços que, por exemplo, em junho de 2020 houve pedido de despejo do grupo de Coinbanco da sede. Sede, inclusive, bastante imponente lá em Curitiba, tá? Em dezembro de 2020 já teve um advogado atuando em causa própria que fez o primeiro pedido de convolução da recuperação em falência. Por quê? De acordo com ele, o grupo cometeu irregularidades, não cumpria as etapas do processo de recuperação judicial e mostrava também que, cara, não tá adiantando, a empresa não tá operando no mercado e tudo mais. Mais engraçado ainda é que começou-se a notar que os administradores falavam, olha, a gente tem essa carteira, ela tem 7 mil bitcoins e tal, a gente vai usar isso aqui para pagar os credores. Mas a administradora pedia acesso, não tinha acesso, pedia acesso, não tinha acesso. E o Guin vai trazer essa informação pra gente. Parece que os tal dos 7 mil bitcoins viraram 5 mil ou menos, né, Guin? Por quê? Bom, em primeiro lugar, os 7 mil bitcoins, um pouquinho depois ali, quando o pessoal viu a carteira e começou a analisar as transações, começou a analisar o saldo e a mudança do saldo e o que eles faziam, né, com os 7 mil bitcoins, efetivamente. Um pouquinho depois disso, já aconteceu uma transação muito grande que dividiu esses 7 mil bitcoins em dois grupos, para duas carteiras distintas. A primeira carteira recebeu 2 mil bitcoins e a segunda carteira recebeu 5 mil bitcoins. Só que uma coisa interessante é que a carteira que recebeu 2 mil bitcoins foi fazer transações do tipo CoinJoins, ou seja, foi para um mixer. Eu não sei se vocês sabem o que significa mixer, né, operação de mixagem, mas os mixers, eles são conhecidos por anonimizarem as moedas, ou seja, deixar mais difícil de qualquer pessoa conseguir acessar a blockchain ali e, de fato, ver para onde foi o dinheiro, né? Então, por exemplo, no caso desses 2 mil bitcoins, foi, evidentemente, usado um mixer, conforme a gente pode ver, inclusive, na blockchain, várias e várias CoinJoins subsequentes, que são operações de anonimização de moeda, para não se ter lá no final, depois de passar pelo mixer, para não se ter nenhuma ligação com a carteira inicial. Então, os mixers, eles são usados para isso. Eles são usados para obscurecer o caminho até a moeda. E a partir disso foram feitos mais algumas operações de mixagem, foram usados mais alguns mixers, e esses mixers somaram mais ou menos, e todos esses dados são públicos, né, então é facilmente identificável ali em qualquer explorador de bloco, na blockchain.com, né, qualquer explorador de bloco por aí. Foi um resultado de 5 mil bitcoins que foram passando aos pouquinhos por mixers. Ou seja, 5 mil bitcoins que a gente não sabe onde é que tá, né? Tá em algum lugar, mas certamente quem passou pelo mixer retirou lá do outro lado em uma outra carteira que a gente não sabe qual carteira é. E aí, fora esse detalhe de que a carteira que a administração mostrou para a administradora judicial ter tido essa passagem por mixers,
Tanto é que, e depois de tanto ignorar, de tanto não responder os pedidos da administradora judicial, na última sexta, dia 7 de maio, a administradora judicial pediu a falência do grupo. Tá? Em linhas gerais, tá? A administradora afirma que a administração da empresa não atende às solicitações que ela faz, não cumpre os prazos concedidos pelo juízo, que as pessoas contratadas para o atendimento, que eles chamam de atendimento do feito recuperacional, porque ao longo da recuperação judicial você contrata algumas pessoas para tentar dar um norte para a recuperação judicial, e essas pessoas não recebiam. A gente teve também que o plano de recuperação não foi seguido, os credores não eram pagos, e a administradora judicial falou: seu juiz, fala o seguinte, pede para que o GBB apresente em 5 dias todas as carteiras que o grupo utilizou, comprovou na posse das mesmas através de assinatura digital e, consequentemente, comprovando a posse de suas chaves privadas, e também pediu para intimar eles para apresentarem o endereço, chave pública de todas as wallets, incluindo cold ou hot wallets, etc. Inclusive para que isso seja analisado por um perito em criptomoedas. Enfim, a dúvida foi plantada. Nós temos aqui agora, até onde eu me lembro, o segundo pedido de falência do grupo que já está em recuperação. O primeiro, como eu falei, foi em dezembro do ano passado, com um advogado atuando em causa própria, ou seja, assinando, representando ele mesmo. Pediu, mas não convenceu o juiz. E agora nós temos a própria administradora judicial falando: olha, eu estou de saco cheio de ter que ficar aguentando essa lorota. Porque eu estou pedindo, não me atendem. Porque o juiz dá prazo, eles não atendem. E aí ontem, que hoje é dia 13, tá, gente? Ontem, dia 12, o juízo mandou o grupo e o MP se manifestarem sobre o pedido. E nós vamos ter o resultado disso nas próximas semanas. Esperamos vir com novidades. Mas aí você deve estar se perguntando, inclusive é isso o objeto desse episódio. E agora? E agora, Gwen? O que a gente faz? Senta na calçada e chora? Agora acho que é esperar, né? Então. Eu acho que é sentar na calçada e chorar, será? Vai depender desses 5 mil bitcoins que você falou, que passaram, que eram 7 e viraram 5, né? Vai depender se esses bitcoins aparecem. Porque vejam bem, o que acontece quando quando há decretação de falência de uma empresa? A empresa, primeiro, se discute, tá? E provavelmente isso vai ocorrer nessa recuperação, nesse processo do GBB, o GBB vai falar, o advogado do GBB vai falar assim: não cometi esses erros, eu não mereço falir, não é fato para eu falir, não é questão para eu falir, e vão ficar discutindo se vai falir ou não, tá? Então, anuncio. Provavelmente, a não ser que eles aceitem de bom grado, que eu duvido muito, eles vão ficar discutindo se o GBB tem os motivos ou se ela realmente a falência é a medida que se impõe. E aí vai começar a primeira discussão. Vai decretar a falência ou não, tá? Porque a falência é um negócio que é decretado, e a decretação dessa falência, e o ato de decretar a falência implica algumas coisas. Por exemplo, a extinção imediata da empresa, os sócios são afastados, a nomeação de um administrador judicial que vai mandar na empresa diretamente, ele manda e todo mundo obedece. Cria-se, nesse caso, inclusive, a figura da massa falida, tá? Vira a massa falida, e esse administrador administra essa massa falida. Outra coisa, por exemplo, o falido e os seus sócios vão ficar inabilitados para prestar qualquer atividade empresarial desde a decretação da falência, mais alguns anos. Então, assim, ele tem essa pena, ele não pode abrir outra empresa pelos próximos 5 anos e mais, porque depende, inclusive, de um período entre que foi decretado e a sentença que jogou extintas as obrigações. Enfim, depois dessa discussão, tem um detalhe que o administrador da massa falida tem responsabilidade. Ele tem a responsabilidade de angariar os ativos para liquidar os ativos. Ou seja, quando uma empresa fale, beleza, olha, o que é a falência? Falência percebeu-se, ou o juiz percebeu, ou a própria empresa percebeu, porque ela pode ter pedido a falência, de que ela não vai dar conta de tocar o negócio. Então, ela vai pegar e vai liquidar os seus ativos para pagar os seus credores. Então, você pega todos os ativos da empresa que ela tem, bens que ela produziu, imóveis que ela possa ter, dinheiro, investimentos e tudo que é o conceito de ativo, de bem, vende,
para pagar os credores, e óbvio que os credores têm uma ordem de preferência. Os credores trabalhistas têm preferência, os credores com direito real têm outra preferência, e a maioria dos credores do GBB são credores quirográficos que têm pouca preferência, tá? Nesse caso. Ou seja, você vende todo o ativo, todo o bem da empresa e vai pagando na ordem e vai pagando quem deve pagar, tá? E vai pagando as classes. Primeiro eu vou pagar os trabalhistas, depois eu vou pagar o imposto, depois eu vou pagar quem tem direito real ou outra preferência, para depois chegar no credor quirográfico. E aí paga-se os credores quirográficos com o que sobrou. Qual que é a questão do GBB? E vamos supor que não vai haver discussão, esse assunto não vai se desenrolar até instâncias superiores para saber se tem que decretar falência ou não. A questão que vai se dar é qual que é o ativo do GBB? O ativo do GBB são esses bitcoins. O GBB não tem mais nenhum ativo, o GBB não tem prédio, o GBB não tem carro, o GBB não tem computador, o GBB não tem nada. Não tem código, o código não vale nada. O ativo que eles alegavam ter eram essas 7.000 criptomoedas, que hoje ninguém sabe onde está. Então, se essas 7.000, 5.000 criptomoedas aparecerem e forem transferidas para a posse do futuro administrador da massa falida, há uma esperança dos credores do GBB de terem algum dinheiro de volta, tá? E lembrando que esse dinheiro de volta é um dinheiro que já foi precificado, já foi analisado com base numa data lá atrás do valor do Bitcoin, tá? Esqueçam qualquer esperança, por exemplo, você que tinha um Bitcoin lá na época, era 30 mil reais, de receber 300 mil reais hoje. Não vai acontecer, infelizmente, tá? Se esses 7.000 Bitcoins aparecerem, vai ser isso. O administrador da massa falida vai poder liquidar esses Bitcoins da maneira correta, né? Vai fazer leilão. Quando você tem isso, inclusive, quando uma massa falida tem lá alguns bens e precisa vender, normalmente faz leilão. E aí, a gente já pensou, Gui, a gente comprar Bitcoin no leilão do GBB? Que da hora. Opa, aí sim, hein? E beleza. Agora, se não achar, infelizmente vai ser um caso de falência em que não vai dar em nada porque você não tem dinheiro para pagar os outros. Obviamente que o juízo também vai apurar se os administradores da empresa cometer algum eventual crime, tá? Alguém vai algum crime falimentar, se ao longo da recuperação ocorrer alguma coisa que não poderia ocorrer, isso tudo vai ser discutido. Mas, em síntese, o que a gente pode falar para você, nosso querido ouvinte, que porventura tenha, infelizmente, perdido algum investimento, né, no GBB, é que se essas criptomoedas não aparecerem, infelizmente, até onde se tem notícia, o grupo não tem outro ativo para suportar o tamanho da dívida, que de acordo com a administradora da recuperação judicial está em 2,7 bilhões de reais, pode estar crescendo inclusive, tá? Gui, comentários? Será que o Cláudio não perdeu a chave privada? Pode ser, né? Mas Ele pode ter perdido, né? Aí é o fim de tudo. É uma boa desculpa, não sei. Prefiro não comentar. Mas aí, nesse caso, o que aconteceria com ele? Vou ter que falar em tese, tá? Mas se ele tinha o dever de zelar por essa chave, ele tinha o dever de zelar por essa carteira, né? Se essa carteira era a carteira tão preciosa, ele tem esse dever de zelo, ele responde pessoalmente. A pergunta é, tá bom, o administrador vai responder pessoalmente. Ele vai responder com o que pessoalmente? Ele tem patrimônio? Pergunta que se deixa no ar. Ele tem patrimônio para responder? A gente não sabe. Teria, né? talvez, carros? Pode ser. Carros e posses pessoais? Não, se o administrador, tá? A regra é, se o administrador da empresa que está falindo fica comprovado que ele agiu má fé, agiu fora do que lhe foi determinado, agiu tentando enganar os outros, cometer qualquer ato ilícito, tá? No direito a gente fala ato ilícito, ele é responsabilizado pessoalmente, ou seja, o patrimônio dele vai responder
por todos os malfeitos que ele porventura tenha feito. Mas alguém tem que pedir, tá? Alguém tem que pedir isso nos autos da recuperação judicial. Inclusive o administrador da massa falida tem, acho que, legitimidade para, se ele depois identificar que o sócio administrador anterior agiu com ilegalidades, agiu fora do que era determinado, ele tem legitimidade para entrar com uma ação requerendo a responsabilidade do administrador e tudo mais. Sinceramente, vai começar uma baita de uma novela, tá? Para você que não... Que vai se estender por anos. Anos. A discussão, por exemplo, da massa falida da Varig está aí até hoje. Tem discussões até hoje. Tem outras empresas que faliram que a gente tem discussões até hoje aí de que vai, não vai. Esses tempos atrás eu fui procurado por um cliente que queria comprar um imóvel aqui no Rio, que era uma massa falida, que a falência começou em 1997, tá? Nossa. E só agora, em 2021, 2020, é que conseguiram terminar tudo mostrando que o sócio era responsável, e eles vão leiloar lá um imóvel aqui no Rio para tentar pagar os credores, tá? Então, assim, infelizmente, eu sou um grande defensor da lei de recuperação de empresas, que ela é uma lei necessária, mas a morosidade de alguns setores que aplicam a lei causa essas coisas. Ou às vezes tem reviravoltas jurídicas também, não é incomum ter uma reviravolta jurídica, enfim, tem coisas que acontecem, tá? Mas, infelizmente, se essa carteira não aparecer, não temos boas notícias para os lesados. Eu acho muito interessante ouvir você falar a respeito do assunto, porque como advogado você tem conhecimentos com bastante profundidade, né? Grande abundância de detalhes, entendimentos jurídicos, a compreensão do assunto é realmente algo que tá inclusive fora da minha compreensão, né? Você entende muito, muito além disso. Mas como advogado, você acha que um advogado do GBB, um advogado que esteja defendendo o GBB, vai ter um trabalho muito grande em conseguir defender? Já tá tendo, né? Tanto é que, ainda bem que você lembrou disso, tanto é que já Você tá acha tendo que possível? trocaram, no meio da recuperação trocou o advogado, não sei se ele deixou de receber, como aconteceu com o outro, se foi por divergência técnica, tá? Com o advogado tem liberdade de falar, olha, eu não concordo com o que você me contou, ou com o que você tá me pedindo para fazer. Eu falo, não, por questões pessoais eu posso largar a causa também, tá? Não é só por questões financeiras, não. O advogado tem prerrogativa de, olha, por questões pessoais eu estou largando a causa. A gente não sabe por que o outro advogado saiu, tá? Mas o que você ia perguntar? Você acha que teriam poucos advogados tentando trabalhar a favor deles, defendendo eles? Sempre tem, porque assim, existe um histórico grande de não pagar ninguém. Então o advogado que for defender eles pode estar já com aquilo na cabeça, quer dizer, talvez eu não vá receber. Pode, mas eu acho difícil. Sempre tem profissional, tem advogado que sai pelo ladrão, né? Ladrão, tá, gente? Não é a figura do assaltante, não. Ladrão é o ladrão da água. Aquele negócio que joga água em excesso. Que joga água que está em excesso. Tá? Antes que alguém tente eu cortar o áudio e falar que eu tô falando que advogado é ladrão. Tem bastante profissional no mercado, Gwen. Não sei se os especialistas, os advogados que são especialistas nisso, que eu não sou uma dessas pessoas, inclusive, pegariam a causa, porque eles cobram bastante dinheiro. Porque bom advogado tem o seu preço. A gente estuda bem para isso. Mas a gente tem outros advogados que não são os especialistas, mas que também são bons, que podem assessorá-lo. E podem, por exemplo, acreditar numa promessa de futuro pagamento, ou podem receber, não sei, depende, mas eu tenho certeza que ele vai ser defendido. Você pode ter certeza. E o advogado, se alguém não defender, também corre um risco, né? Corre. Se não receber antes, corre. E se alguém não defendê-lo, o Estado nomeia alguém para defender ele, tá? Vamos só lembrar que se você não consegue se defender, o Estado vai nomear uma pessoa para te defender. Seja um advogado dativo, seja um defensor. Nesse caso, acho que vai ser advogado dativo. Alguém vai defender ele, porque ele tem que ter o devido processo legal, ele tem que responder, se defender nos termos da lei, e só um advogado para conseguir fazer isso, entendeu?
Se vai, não sei. Eu acredito que alguém vai defender ele. Fica tranquilo, alguém vai. Aí, cabe aos nossos colegas dos portais de notícia perguntar o patrono que for ser nomeado qual que é a ideia dele na defesa, o que ele planeja, qual que é a impressão dele do caso, enfim. Também não compete a mim, enquanto colega, enquanto advogado, comentar o trabalho de outro colega. Não posso. Uhum. Acredite se quiser. Beleza? Bem. Beleza. Ó, não sei se você viu, mas recentemente foi publicado um vídeo no YouTube que mostrava a luta dos investidores do GBB, né? Como é que eles estão se passando, que tá todo mundo sofrendo, que tá todo mundo sem receber e é muito complicado. Inclusive, o pai de um dos investidores, né, morreu, tava no hospital aí por falta de dinheiro. Ele acabou morrendo, deixando o filho com sérios problemas financeiros. Não sei se chegou a ver isso. Eu vi isso na época, faz até um tempinho que isso aconteceu. Acho que uma pessoa tá precisando de transplante de rim. Uhum. Era um negócio doído. Você imagina, né? Uma pessoa que não tem culpa, né? Uma pessoa que simplesmente acreditou em um sonho, acreditou lá que poderia investir naquela empresa e que aquela empresa era de fato legítima e que daria para conseguir tirar um bom rendimento, uma boa aposentadoria ali, e de repente perde tudo que tem, né? É aquela máxima, né, Gwen? A gente não pode investir o dinheiro que a gente pode perder em criptomoedas, porque o mercado é muito complicado. Quando não é complicado pela alta volatilidade no mercado, vejam só, nós estamos gravando hoje, no dia 13 de maio, nos últimos dias o mercado cripto só caiu por motivos outros que a gente vai, inclusive, gravar um episódio semana que vem. Quando não é a volatilidade no mercado, são pessoas que infelizmente são enganadas ou são pessoas que acreditaram numa promessa e se viram rendidas e, poxa, é difícil. Eu torço para que tudo dê certo. O que seria tudo dar certo, tá? Eu torço para o melhor. Achem as criptomoedas, que os envolvidos sejam punidos, para que não voltem para o mercado, para que não voltem a praticar esse tipo de ato, sejam impedidos, sabe? Não é incomum, por exemplo, que a gente sabe, nós que estamos em contato direto com alguns colegas no mercado, pessoas que participaram de empresas, esquemas que já ruíram, estarem hoje como associadas, como participando de outros empreendimentos que você tá vendo hoje, você fala, entendi, né? Só mudou o CNPJ, a conversa é a mesma. Mas enfim, a gente espera e luta para que aconteça. Se vai, não sei. Prefiro não comentar. E aí a gente já entra em uma discussão de regulamentação de criptomoedas, né? E negócios que se utilizam das criptomoedas para se manterem, para operarem. Mas aí a gente entra em outro Bitcast. Vamos fazer um Bitcast sobre isso, acho que é bom. Mas se fica de palha, os episódios que nós vamos gravar semana que vem vão ser bastante interessantes. Gwen, muito bom te ouvir, meu querido. Muito bom saber que você tá bem. Mentira, você não teve problema nenhum, mas só pra saber que você tá bem, que fazia tempo que eu não ouvi a sua voz. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que se você gostou desse episódio, compartilha no grupo dos investidores, compartilha no grupo que você conhece com o pessoal gente que possa ter dinheiro infelizmente retido lá na recuperação. É importante eles saberem o que pode acontecer, é importante saber que a gente está em vias do juiz decidir se ele vai aceitar ou não o pedido de convolução em falência que a administradora pediu. Tá, é importante a gente estar bastante atenado, e assim que a gente tiver alguma notícia, a gente vem emendar esse episódio aqui, complementa ele, conversa. Mas fala conosco aí o que vocês acharam, curte, compartilha, manda fotinha, manda lá pro Paulo ouvindo na velocidade 2.0, 3.0 do Creu. Paulo não participou hoje, porque o Paulo tá cuidando de algumas coisas pessoais, mas no próximo episódio o Paulo vai estar aqui pra gente estar falando mal do Vascão e conversando mais. Beleza? Gwen, obrigado, viu? Valeu, pessoal. Até a próxima. Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com CriptoFácil.com.